Bem-vindos, vamos falar sobre infraestruturas de transportes em Portugal. Não faltam dúvidas e questões para as quais procuramos respostas. Como evoluiu a eficiência dos vários modos de transporte? Qual foi o impacto das decisões de política pública sobre a eficiência do sistema? Quais foram os efeitos do sistema e da acessibilidade na produtividade das regiões? Estas questões motivaram um grupo de investigadores, coordenados pelo professor Carlos Oliveira Cruz, a mergulhar numa espécie de considerável caderno de encargos, recheado de mapas, contas e análises para tentar compreender as últimas décadas e ir até um pouco mais atrás em matéria de avaliação dos sistemas de transporte em Portugal. Um trabalho que desenvolveu com o apoio e promoção da marca da Fundação Francisco Manuel dos Santos e que agora permite chegar a conclusões que já são públicas e que servem de ponto de partida para um debate que vamos fazer, mas que começa antes por uma análise de cada um dos oradores sobre o tema. Começo por si, Carlos Oliveira Cruz. Olá, bem-vindo. Coordenador deste estudo e professor do Instituto Superior Técnico. Qual foi o principal desafio que encontrou neste trabalho e também a principal dificuldade? Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui a falar sobre este estudo. É um trabalho que desenvolvemos nos últimos 2 anos, com o patrocínio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Aliás, importa dizer que é um trabalho de equipa, como referiu, e que envolveu um conjunto de investigadores e de professores de diferentes áreas, da área da economia, da área da engenharia de transportes, da área da data science, como, por exemplo, o Álvaro Costa da FEUP, o Joaquim Miranda Sarmento do ISEG, o Vítor Faria Sousa e o João Fragoso do Januário, meus colegas no técnico. E a principal dificuldade neste estudo foi a falta de dados. Como é, tipicamente, a principal dificuldade de estudos sobre infraestruturas e sobre sistemas de transporte. E não deixa de ser curioso porque Portugal foi um país que investiu nos últimos 30 anos significativos recursos públicos na construção e no desenvolvimento da nossa rede de infraestruturas e dos nossos sistemas de transportes, mas infelizmente do ponto de vista daquilo que é a geração de dados e a análise dos impactos destes investimentos, temos ainda um longo caminho a percorrer e, portanto, quando definimos este estudo e quando, conjuntamente com a Fundação, estabelecemos este caderno de encargos para este estudo, tivemos sempre uma preocupação que foi a que, de alguma forma, os dados que fomos obrigados a recolher, e posso lhe dizer que ao longo destes 2 anos, possivelmente passamos cerca de 1 ano e meio só no processo de recolha e montagem de bases de dados, foi uma preocupação e que a Fundação, enfim, acolheu com entusiasmo de tornar esses dados públicos, um bocadinho também no espírito daquilo que tem sido... Mas é estranho, se me permite perguntar, que não haja registros suficientes em matéria de dados que permitam facilitar de alguma maneira essa tarefa, não é? É muito estranho e por isso é que nós esperamos que exista um conjunto de estudos que não se esgotam seguramente neste que agora divulgamos, de diferentes naturezas, com diferentes impactos, debruçando sobre temas muito diferentes, que possam beneficiar do conhecimento do que é que foi a evolução da nossa rede de transportes desde 1987, que foi o ano em que iniciamos esta recolha de dados. E, aliás, esses dados passaram agora a estar disponíveis numa ferramenta de Power BI, um dashboard, onde se pode, no site da Fundação, no fundo, simular em cada região e em cada concelho o que é que foi esta variação da acessibilidade. E é fácil de perceber que a maior ou menor acessibilidade em cada uma das regiões e em cada um dos concelhos teve seguramente impactos importantes e que nós precisamos de perceber sobre várias dimensões. E o nosso estudo focou-se, numa das partes do estudo, não sobre a eficiência, mas sobre a parte da produtividade, focou-se muito nesta dimensão, que foi a dimensão da produtividade, ou seja, daquilo que cada indivíduo, em média, produz na região. E já agora a escolha desta variável prendeu-se muito com a necessidade e com esta preocupação que hoje temos, que é fundamental aumentar a produtividade do país, e os transportes aí têm um papel fundamental na redução, ou um papel potencialmente importante, na redução dos custos de contexto, facilitando as exportações, criando dinamismo económico e, com isso, esperamos que induza, de facto, uma maior produtividade. Quero já colocar em cima da mesa algumas questões, nomeadamente de destaque do estudo que lhe apeteça sublinhar. Nós já vamos falar mais à frente, depois na ocasião do debate, das conclusões principais, mas eu pergunto-lhe se quer destacar já alguma ideia que tenha de alguma maneira também surpreendido ou que de alguma maneira seja um foco para si na análise deste estudo. Seguramente, mas se me permitem, eu gastaria 1 ou 2 minutos só a enquadrar um pouco o timing em que o estudo surge e o que é que nos pode trazer, porque apesar do estudo ser sobretudo uma reflexão histórica, portanto é uma análise ex post, como os académicos gostam de chamar, portanto olhamos para trás e analisamos estes dados de uma perspectiva histórica,
mas há aqui uma preocupação de projetar o futuro. E porquê é que é importante projetar o futuro no setor dos transportes e no setor das infraestruturas neste momento? Porque, de facto, neste contexto pós-pandemia, nós vivemos um momento único naquilo que é o desenvolvimento destes sistemas, por várias razões. A mais óbvia e primeira é que, de facto, via fundos comunitários, vamos ter, nos próximos 10 anos, um investimento muito significativo nestes sistemas. Basta pensar que é um valor próximo dos 20 mil milhões de euros que temos para gastar em sistemas ferroviários, em sistemas de metro, e vamos fazê-lo corrigindo alguns dos problemas que nós criamos no passado. Criamos aqui entre aspas, isto é, nós apostamos muito, tivemos uma política muito de desenvolvimento da rede rodoviária, por oposição à rede ferroviária. Que é uma das principais conclusões, aliás. Que é uma das principais conclusões, e para deixar aqui, e para dar uma ordem de grandeza, a nossa rede de autoestradas entre 1990 e 2010 aumentou num fator de 10, era 300 km, em média 300 km em 1990 e passou para 3 mil km no ano de Estávamos bastante abaixo da média europeia, passámos a superá-la, não é verdade? Muito acima da média europeia e hoje Sim. Portugal posiciona-se muito favoravelmente naquilo que é, aliás, nos rankings do Banco do Fundo Económico Mundial relativamente à qualidade da nossa infraestrutura rodoviária, posicionamos entre os países mais desenvolvidos. Mas isto teve um efeito perverso e para pegar no caso da área metropolitana de Lisboa, por exemplo, em 2001, cerca de 39% das deslocações eram feitas em automóvel e em 2017 são 59%. Qual é que é o problema desta dinâmica de maior dependência do transporte individual? É o problema ambiental. E, portanto, daí que hoje em dia haja esta preocupação de descarbonizar a nossa economia, e descarbonizar a nossa economia passa por descarbonizar o setor dos transportes, que é responsável por 1/4 das emissões de CO2. Então, havendo este investimento e havendo esta preocupação de descarbonizar a economia, nós achamos que é importante, no exercício de planear de que forma é que este investimento deve ser feito, que zonas deve privilegiar, que tipo de modos deve privilegiar, é importante olharmos para trás para percebermos o que é que nas estratégias passadas correu bem, o que é que não correu bem e o que é que nós podemos fazer de forma diferente. É sobretudo isso, olhar para trás para planear melhor o futuro, diria eu. Vamos agora chamar para a conversa Alfredo Marvão Pereira, que é professor catedrático de Economia no College of William and Mary, nos Estados Unidos, e que nos vai acompanhar via internet. Ora, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Trabalha em temas de economia pública, onde se inclui a questão dos investimentos em infraestruturas. Como é que avalia, tendo em conta também este contexto do estudo, naturalmente, as opções e as políticas públicas dos sistemas de transporte em Portugal? Repara, deixe-me começar por um aspecto que me parece muitíssimo importante, que é uma das perguntas que colocou antes e que foi respondida sobre a questão da disponibilidade de dados. E é uma coisa que é interessantíssima, o paradoxo que é e a perplexidade com que as pessoas ficam com, de facto, a falta enorme de dados que há sobre estas coisas. E aqui eu estou a realçar isto porque antes deste trabalho, que tem uma série de méritos que já vamos falar, a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um investimento muito importante há uns anos num trabalho que eu desenvolvi para a Fundação, exatamente a encontrar e a sistematizar, a partir do princípio dos anos 80, dados sobre investimentos em infraestruturas. E repara que não é só a informação que foi agora encontrada, que é uma informação muito mais física, medidas físicas de uso, de acessibilidade, de mobilidade, de velocidades, de passageiros e tudo isso, mas a própria informação sobre o investimento, o valor do investimento, é algo que não existia. E hoje em dia, para lhe dar uma ideia da importância destas coisas, esta base de dados que foi desenvolvida por mim e pelos meus colaboradores para a Fundação, tem uma importância e é uma coisa que é suficientemente importante para o país para ter sido, digamos assim, entre aspas, adotada por o Ministério da Economia, por o Gabinete de Estratégia e Estudos, e o Gabinete de Estratégia e Estudos e o Ministério da Economia, em cooperação, obviamente, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e com o meu grupo, estão agora diretamente responsáveis em atualizar esta base de dados. Se calhar acontecerá o mesmo em relação à atual de que estamos a falar. Será mais um mecanismo de trabalho.
Exatamente. Portanto, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o facto de que, como o Carlos dizia, é impossível ter boas políticas económicas se nós não sabemos a realidade nos termos mais básicos. Quando ele diz que passaram 3/4 do tempo à procura de dados e encontrar os dados e a desenvolver os dados, eu escrevo por baixo. É exatamente a mesma experiência que nós tivemos. Mas, felizmente, estes dados hoje existem. Portanto, o grande desafio é encorajar, quer no meio académico, quer no meio de políticas económicas, as pessoas a desenvolver esses dados. Portanto, eu não queria deixar de salientar este aspecto, que é um aspecto muito importante hoje em dia, quer nos meios de política económica, dos meios de decisão, quer nos meios académicos, já não há desculpa para dizer que os dados não existem. Já houve vários grupos, o grupo do Carlos, o meu grupo, outros, que fizeram esse trabalho e o trabalho já existe. Agora, indiretamente à sua questão... A questão das opções. Eu acho que... Exatamente. Eu acho que a questão mais básica, em termos conceptuais, e é uma das razões pelas quais eu acho que este estudo é muito importante, e repare, eu digo que este estudo é muito importante independentemente das conclusões a que chega. É muito importante pelo enfoque que traz. Ora bem, o que eu quero dizer com isto? Começando pelo princípio, esta ideia que temos fundos estruturais que vão ser usados como uma bazuca é uma coisa que, do ponto de vista conceptual, a mim me parece... é muito difícil ter encontrado um termo pior do que este. Porque uma bazuca, eu não conheço nada de estratégia militar e de coisas militares, mas uma bazuca, o que evoca é uma coisa de força bruta, é uma coisa que é usada e que faz um espalhafato enorme, mas não é particularmente um instrumento de precisão. Nós não precisamos de uma bazuca nas infraestruturas. Nós o que precisamos é de um instrumento de precisão. O que nós precisamos é de fazer investimentos em aspectos muito específicos, em zonas muito específicas, e para isso a precisão é fundamental, e para isso ter dados como o que o grupo do Carlos agora desenvolveu é absolutamente fundamental. Está a ver? Portanto, por exemplo, com os meus trabalhos anteriores, em termos de investimentos, portanto, em termos financeiros, tudo isso permite desenvolver estratégias macroeconómicas, planificação macroeconómica no geral, que é muito importante. Mas quando se chega ao ponto de decidir onde e os projetos específicos, temos que ver coisas muito específicas, e isso é um dos grandes problemas dos nossos investimentos em Portugal, se me permitem dizer, em infraestruturas, é que na maior parte dos casos não tiveram análises, em muitos casos não tiveram análises nenhumas, e nos casos em que tiveram análises, não tiveram análises sérias. Quer dizer, as análises de custo-benefício não eram sérias. Desculpem ser tão franco, mas é assim. E uma das partes também por as quais não eram tão sérias é porque a informação também não existia. Mas a informação hoje existe e, portanto, é possível fazer uma análise séria para determinar se certos aspectos, certos projetos vão ser adequados. Ou seja, é preciso ter um foco concreto, não é? E não trabalhar com base numa ideia generalizada. Exatamente. Isto aqui, usando mais uma vez a terminologia militar, porque é o que... enfim, o que está a ser usado com a bazuca, nós não precisamos de um bombardeamento de carpete, que vai tudo, cobre tudo. Nós precisamos de bombardeamento de precisão. Nós precisamos de uma coisa muito específica, em certas zonas muito específicas. Já lá vai o tempo, e isto é uma das coisas que historicamente se percebe. Quando começou todo este esforço, nos anos 80, a desenvolver o sistema de infraestruturas em Portugal, nós tínhamos um sistema de infraestruturas que era tão substandard, que era tão pouco desenvolvido, tão pouco extensivo, que basicamente qualquer coisa que se investisse, qualquer infraestrutura se criasse, quase por definição tinha um efeito positivo. Isso deixou de ser verdade. Quer dizer, à medida que nós vamos desenvolver um parque, em particular nas rodovias, em que nós temos, como já foi dito, um parque que é dos melhores do mundo, quer dizer, hoje em dia não se pode fazer mais investimentos à cega. Tem que ser coisas muito específicas e, como digo, o enfoque que tem que ser dado ao detalhe em termos dos efeitos em cada região, dos efeitos na acessibilidade, dos efeitos na mobilidade,
tudo isso é o que eu acho, é uma das coisas que eu acho que este trabalho chama a atenção e eu acho que é fundamental. Se me permitem também uma outra ideia sobre Sim, para passar já a seguir isto. para o próximo orador, está bem? Conclua. Sim, ou eu posso depois continuar a seguir como quiser. Conclua, por favor. Sim, que a ideia é esta. Quando se fala em investimentos, por exemplo, eu não me impressiona particularmente quando se diz que há 20 mil milhões para investir. Sim, senhor, pois é ótimo ter tudo isso. Mas nós podemos investir em coisas que não se usam. Por exemplo, se nós investirmos numa autoestrada que ninguém usa, quer dizer, isso vai ter efeitos de curto prazo, obviamente, vai ter efeitos porque as pessoas vão trabalhar, vai-se construir qualquer coisa, mas não tem os efeitos desejados. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, para além da margem, que é a margem extensiva, que é a margem de aumentar o número de infraestruturas que existem, o número de rodovias, o número de redes eletrificadas na ferrovia, o que quer que seja, os portos e tudo isso. Eu acho que tão importante como isso, se não mesmo mais, é desenvolver esforços em rentabilizar o que já existe. Porque, sobretudo na rede rodoviária, existe um conjunto muito grande de infraestruturas que estão subutilizadíssimas. Neste contexto, por exemplo, e isto, enfim, é uma coisa que depois podemos discutir, para lá das razões conceptuais, eu acho que é muito tonto, digamos assim, do ponto de vista de política económica, ter autoestradas que neste momento e que no futuro mais próximo têm portagens. Porque as portagens basicamente o que estão a fazer é reduzir o uso significativamente, o uso que já é baixo, e reduz ainda mais. O que nós precisamos neste momento é rentabilizar o que já existe, ou seja, ter autoestradas, ter todas as estradas a serem usadas com todo o seu potencial. Para poder fazer isto, e para poder entender o potencial que existe, o tipo de indicadores que este grupo desenvolveu, o tipo de indicadores de acessibilidade, de mobilidade, tudo isso, são muito mais importantes, por exemplo, que o tipo de informação que eu desenvolvi. E, portanto, este trabalho, como digo, para lá das suas especificidades e para lá dos aspectos específicos que possa trazer aqui e ali, traz a atenção para um conjunto de informação que me parece muito importante, não só para desenhar e para ajudar exatamente aqueles mecanismos de precisão que nós precisamos para os investimentos no futuro, mas também para nos permitir maximizar a rentabilidade do que já existe. Sr. Professor, acho que deixou aqui já muitas ideias acima da mesa para o debate que faremos a seguir. Eu vou perguntar ao Paulo Magina, que nos está agora a acompanhar, também via internet. Olá, viva, bem-vindo. Se concorda, acredito que concorde com esta observação do professor Alfredo Marvão Pereira, de que é melhor, nós somos mais eficazes se estivermos focados num objetivo com o tal bombardeamento de precisão, que foi a expressão utilizada, em vez de utilizarmos uma bazuca. Mas eu começo por perguntar ao Dr. Paulo Magina, que é diretor adjunto da Divisão de Infraestruturas e Compras Públicas na Diretoria, de Governança da OCDE. Começo por perguntar o que é que pensa da existência deste estudo. Eu sei que já há algum tempo que esperava que acontecesse um estudo dessa natureza. Sentia a falta, eu pergunto-lhe isto porque é uma pessoa que acompanha há algum tempo também estas questões dos temas de infraestruturas de transportes, passou por uma Secretaria de Estado dos Transportes, pela Administração dos Comboios de Portugal. Sentia a falta de um trabalho desta natureza que pudesse levar quer a esta discussão, quer depois para a futura ser considerado um instrumento de trabalho? Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e de facto a resposta é sim. Sim, porque qualquer estudo que traga uma análise credível e que consiga documentar e promover um trabalho eficiente sobre a forma como se olha para as infraestruturas, de uma forma geral, e dos transportes em particular, é obviamente bem-vindo. E como nós dizemos na OCDE, o que não se pode medir não se consegue gerir, e nós baseamos o nosso trabalho em evidência. Portanto, qualquer trabalho que seja feito para documentar o que aconteceu nas infraestruturas de transportes em Portugal ao longo dos anos é muito bem-vindo. E eu gostava também de salientar o que já foi dito pelos oradores anteriores, que de facto a falta de informação
a falta de dados é algo que é comum não só em Portugal, mas também a outros países da organização, e o estudo de facto aponta para temas muito interessantes, como por exemplo a questão da falta de estratégia de monitorização e avaliação dos impactos de determinadas decisões. Creio que é algo que todos concordamos, que é importante que se tenha esta capacidade de avaliar o impacto das decisões que se tomaram, sobretudo para não repetir, como temos vindo a dizer, os erros do passado. E eu acho que isso é fundamental. Eu gostava de enquadrar o meu comentário também no trabalho da OCDE sobre as infraestruturas, e nomeadamente sobre o tema da governança das infraestruturas, porque desde há 15 anos que nos debruçamos sobre estas matérias, e o ano passado... justamente isso, como é que a OCDE acompanha estes temas, ou seja, investimento versus impacto que acaba por ter nos países, não é? Em matéria de infraestruturas de transportes. Exatamente, e de facto foi o ano passado que o Conselho da OCDE, portanto os embaixadores dos agora 38 países da organização, resolveram adotar uma recomendação para a governança das infraestruturas, que tem 10 princípios que cobrem o ciclo integral de desenvolvimento, implementação, execução, manutenção das infraestruturas, e que incluem princípios como, por exemplo, uma visão estratégica de longo prazo, princípios ligados à transparência e à integridade, princípios ligados à contratação pública ou ligados à performance durante o ciclo de vida, etc. Portanto, esta recomendação está disponível também em português, e eu aconselho depois os ouvintes a poderem visitar o nosso site e a lerem esta recomendação, precisamente porque, como parte deste trabalho, a ideia é desenvolver indicadores, e por isso é que este estudo também é tão interessante, porque já promove uma análise muito fina de indicadores em várias áreas, em vários domínios, e nós no nosso trabalho temos vindo também a desenvolver indicadores para medir o impacto destes diversos princípios em relação às infraestruturas, e de facto esta recomendação põe uma ênfase muito grande nos domínios sociais, ambientais e económicos, mas também com uma visão de sustentabilidade de longo prazo. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque há aqui uma alteração de paradigma que tem-se vindo a verificar em muitos países da OCDE, e a Paula falava de olhar para o futuro, e nós, de facto, com base nesta recomendação, lançámos um inquérito aos países da organização no início deste ano para a implementação desta recomendação, e nós não temos o caráter sancionatório da União Europeia, por exemplo, mas as nossas recomendações devem ser seguidas pelos países da organização, como soft policy, não é? Digamos assim. E neste inquérito que lançámos, verificámos que metade dos países da OCDE incluem já infraestruturas nos seus planos de recuperação, e 70% desses que incluem infraestruturas vão ter planos de combate às alterações climáticas e planos ambientais no desenho dos seus planos de infraestruturas. Portanto, verifica-se aqui uma alteração significativa de paradigma, e que também passa por, como dizia o professor Alfredo, rentabilizar as infraestruturas existentes, porque o ciclo de investimento nos países da OCDE, obviamente, não é tanto focado em construção de novas infraestruturas, mas sim em aumentar a resiliência, em melhorar, em fazer o upgrade das infraestruturas existentes, e para isso é preciso, de facto, olhar para estudos como o que estamos agora a apresentar, como um ponto de partida. É uma reflexão histórica, como dizia o Carlos, mas é também um ponto de partida para nós podermos aproveitar esta oportunidade única de repensar de que forma é que queremos avançar as infraestruturas em Portugal, não só de transportes, mas todas as outras, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, à luz da transição verde e à luz de todos os objetivos que a própria União Europeia tem vindo a apresentar. Deixe-me só fazer uma pergunta, última, antes de partirmos então para a conversa, para o debate mais propriamente dito. Falava-me aí da média da OCDE. Em que lugar é que está Portugal nessa média de que referia dos países que estão mais ou menos preocupados em corresponder a essas expectativas, em termos de infraestruturas? Nós não fazemos rankings e não temos ainda... Mas tem uma ideia generalizada, calculo, não é?
Sim, nós não fazemos rankings e não temos, de facto, ainda indicadores compostos para podermos dar uma resposta a essa pergunta. O que eu diria é que era importante que Portugal olhasse para esta oportunidade com uma visão estratégica de longo prazo, que os planos setoriais que fossem apresentados pudessem ser coordenados e pudessem ser realistas, porque até agora o que acontece é que muitos dos planos setoriais, com exceção do rodoviário, não são basicamente executados, ou são executados a 20%, 30%, e isso não é suficiente para que se consiga ter o impacto que se devia ter. E também um ponto importante que o estudo traz é a questão da participação do setor privado e é a questão da forma como se alinham as prioridades e os objetivos entre o setor privado e o setor público e de que forma é que a partilha de risco se pode fazer de uma maneira que seja benéfica para todos. Mas isso é algo que podemos falar também durante o debate. Ora bem, então comecemos por falar das conclusões deste estudo, que revela que os níveis de eficiência das empresas de transporte, falamos do transporte aéreo, rodoviário e ferroviário, melhoraram nas últimas 2 décadas, mas essa evolução é assimétrica. Estamos melhor nas acessibilidades rodoviárias do que nas ferroviárias. Acho que isso é uma conclusão que já tiramos há algum tempo, mas que fica completamente a nu neste estudo, se me é permitido. E estamos também melhor numas zonas do que noutras. Podemos considerar, e volto a si, Carlos Oliveira Cruz, mas agora o debate é aberto para todos, quando acharem que é oportuno podem interromper, mas podemos considerar que isto representa uma falha do nosso investimento recente e de alguma maneira nas prioridades do Estado, e como é que pode ser explicado se de facto estamos perante uma falha e um desequilíbrio? De facto, o estudo concluiu que nós temos vários desequilíbrios. Só importa clarificar, e na sequência dos comentários anteriores do professor Alfredo e do Paulo Magina, o estudo de facto foca duas dimensões diferentes. Uma dimensão que tem mais a ver com este desenvolvimento físico da rede, da mobilidade, da acessibilidade e, portanto, nós fazemos uma análise, se quiser, uma análise espacial, de ver em que regiões é que este impacto foi mais visível ou menos visível. E aqui também não resisto a pegar uma deixa que o professor Alfredo Marvão Pereira deixou e que é muitíssimo relevante, que é, nós tendemos a pensar que agora vamos olhar para o investimento que vamos fazer, e vamos fazer sobretudo na ferrovia e nos sistemas de metro, e achar que nas estradas não precisamos fazer mais nada. E é profundamente errado, porque nós nas estradas temos hoje, de facto, apesar da rede física estar construída, portanto não vamos agora nem mudar de sítio as estradas, nem alterar a sua configuração, mas podemos e devemos pensar na alteração da sua gestão. E o caso das portagens que o professor Alfredo Marvão Pereira referiu é um caso paradigmático, porque de facto nós hoje temos uma política anacrónica de taxação das nossas infraestruturas rodoviárias, porque temos zonas do interior onde construímos muitas autoestradas e que têm hoje níveis de tráfego muitíssimo baixos a pagar a portagem, e temos trechos de autoestrada de alta capacidade, com níveis de tráfego acima dos 60 mil veículos por dia nas áreas metropolitanas, e aqui estamos a falar sobretudo em Lisboa e no Porto, onde não se paga portagem. E, portanto, temos aqui uma espécie de subsidiação cruzada no sistema rodoviário das zonas onde temos menos tráfego para as zonas onde temos mais tráfego, que é algo que não faz sentido. E isso também influencia um pouco as conclusões do nosso estudo relativamente a estas assimetrias. Porque, de facto, o estudo chega à conclusão que das várias regiões do país, e olhando para aquilo que foi a variação da acessibilidade, no caso da acessibilidade rodoviária, uma das regiões que sistematicamente surge nas nossas análises, sejam análises de causalidade, sejam depois nas análises dos efeitos spillover, ou seja, dos efeitos que as regiões vizinhas têm sobre cada região em estudo, nós vemos que, de facto, uma das regiões que surge sistematicamente como das que mais beneficiou foi a área metropolitana de Lisboa, que não deixa de ser curioso, porque, de facto, o desenvolvimento da nossa rede de autoestradas partiu, no início da década de 90, deste pressuposto de melhorarmos a coesão, de fomentarmos o desenvolvimento regional e o desenvolvimento nestas regiões do interior, e, de facto, há aqui algumas evidências de que as infraestruturas rodoviárias por si só não estão a conseguir, de alguma forma, reduzir estas assimetrias. Mas um dos problemas pelos quais as infraestruturas rodoviárias por si só podem não estar a conseguir resolver estas assimetrias tem a ver precisamente com esta forma como nós a gerimos, porque se nós construímos uma autoestrada e fazemos uma análise de custo-benefício num pressuposto de que não terá portagens, é óbvio que quando introduzimos portagens, o impacto económico direto daquela autoestrada naquela região baixa, porque de alguma forma os custos de contexto não são diminuídos. Temos uma melhoria do ponto de vista de tempo,
mas temos um custo acrescido ao pagamento da portagem. Mas para dizer que esta é uma dimensão do estudo, portanto que é esta dimensão e que basicamente isto corresponde à análise daquilo que foi o grande período de desenvolvimento de infraestruturas entre 1990 e 2010, mas depois temos um conjunto de análises, e que eram estas que o Paulo Magina referia, relacionadas com a eficiência e com o envolvimento do setor privado, que foca sobretudo opções de gestão pública, opções de política pública, relativamente à forma como nós gerimos as empresas. E esta também foi uma preocupação nossa, que é, quando pensamos na gestão das infraestruturas e na gestão dos sistemas de transportes, não pensamos, ou não devemos pensar apenas na identificação de novos investimentos e da construção de novas infraestruturas, mas devemos também introduzir aqui uma dimensão de eficiência. E o que fizemos foi, e Portugal nisso é um caso de estudo riquíssimo, nos últimos 10 anos, tivemos períodos de crescimento económico, períodos de profunda crise, um período de intervenção, como foi o da Troika, tivemos decisões de privatização de empresas, de fusões, portanto tivemos aqui um conjunto, um leque alargado de opções de política pública relativamente às empresas, e tivemos aqui alguma preocupação de, para um conjunto destas opções, procurar identificar o que é que foi, de facto, o seu contributo real para a eficiência, com a limitação óbvia de termos, enfim, de introduzirmos aqui perspectivas de eficiência técnica e de eficiência económica e não introduzirmos outras, enfim, que no tempo de execução do estudo não foi possível, e também, uma vez mais, voltamos ao problema da falta de dados, e já agora, socorrendo-me mais uma vez da intervenção do professor Marvão no que respeita a este aspecto dos dados. O professor Marvão fez, de facto, um trabalho extraordinário na recolha de dados sobre investimento. Nós empurramos um pouco a bola agora, introduzindo aqui a dimensão de acessibilidade, de ganhos de tempo, de mobilidade, e precisamos agora de muitos dados relativamente à componente ambiental. E, portanto, nós, quando olhamos para esta questão da eficiência económica e técnica, mais cedo ou mais tarde precisamos introduzir aqui também medidas de eficiência ambiental, porque precisamos também de medir essa eficiência ambiental nas empresas de transporte. Sem o qual não é possível fazer um retrato mais completo da atual realidade, não é? Mas olhando ainda para trás, para esses desequilíbrios, sim. Sr. Professor, era o professor que queria acrescentar. Sim. Sim, se me permitia só fazer aqui um bocadinho na sequência do que o Carlos dizia, este aspecto especificamente dizia que na maior parte dos indicadores acaba por se verificar que a região que beneficiou mais foi a região da Grande Lisboa. Esse é um aspecto fabuloso e é um aspecto que, nas investigações anteriores que eu tenho feito, baseadas não em questões de eficiência e dados físicos, mas baseados no investimento, portanto na parte mais financeira e na parte mais macroeconómica, de facto a conclusão sistematicamente a que nós chegamos, e o meu grupo de trabalho, é exatamente esse, que na maior parte dos casos, a zona que ganha mais é a zona de Lisboa e de Val do Tejo. E isto é uma questão muito interessante porque tem a ver com também a maneira historicamente como as coisas foram feitas e tem a ver com alguma falta de percepção em termos de decisão política sobre a visão de conjunto das coisas. Isto é, quando se tem, como o Carlos dizia, efetivamente o interior e as zonas mais pobres a financiarem Lisboa, porque no interior temos zonas com portagens nas autoestradas e nas outras não temos, isto é porque não se olha para as coisas com uma visão de conjunto, olha-se muito pontualmente. E aí o que eu gostava de dizer, para já dar um exemplo e depois elaborar um bocadinho porque é que eu acho que isto é assim. Um exemplo que é paradigmático desta ideia de Lisboa e Val do Tejo ganharem mais do que as outras regiões é a questão das SCUTs. A questão das SCUTs, das ex-SCUTs. Nós fizemos um estudo muito pormenorizado sobre os impactos regionais, ao nível de NUTS 2, dos investimentos nas SCUTs. E uma coisa que é interessante é que a região que nós estimamos que de longe ganham mais com os investimentos nas SCUTs, nas ex-SCUTs, ok? Era a região da Grande Lisboa. O que é interessante porque era a única região onde nenhuma SCUT tinha sido feita. Isto é, todo o investimento foi feito noutros sítios e foi a região de Lisboa e de Val do Tejo que conseguiu captar mais essas externalidades, esses spillovers de outros sítios. Isto é importante perceber porque quando nós queremos e temos como um dos grandes objetivos das infraestruturas a coesão territorial, temos que perceber que, ao mesmo tempo, a grande motivação histórica de todo este desenvolvimento e infraestruturas, através dos quadros comunitários de apoio e tudo isso,
não foi a coesão regional. O grande objetivo que se punha na altura era a convergência real entre países. Ou seja, nós não olhávamos para Portugal em diferentes zonas de Portugal, nós olhávamos para Portugal no seu conjunto e depois comparava-se com os outros países. E o que se passou historicamente foi que nós, de facto, durante um certo período, nós convergimos em termos de poder de compra, portanto, se quisermos, de PIB per capita, em termos de ajustado pelo poder de compra. E, portanto, exatamente, nós convergimos nesse indicador ao nível nacional à custa de divergir nesse indicador ao nível regional dentro do país. Ou seja, a ideia de quando nós construímos uma estrada, por exemplo, isto é pôr a coisa de uma maneira um pouco brejeira, mas dá a ideia. Nós construímos uma estrada que vai para Bragança ou uma estrada que vai para o Alentejo e dizemos, pronto, a partir de agora as pessoas de Bragança, portanto, têm acesso a Lisboa. Portanto, têm acesso, isto significa que têm a capacidade ainda maior que tinham antes para desertificar Trás-os-Montes e desertificar o Alentejo. Portanto, há uma falta houve historicamente, e eu acho que ainda continua a haver, e portanto salientar este aspecto que o Carlos estava a falar, de a região que beneficia mais nestas coisas ter sido Lisboa, eu acho que temos que insistir muitíssimo nisso. Porque, mais uma vez, o objetivo de convergência real do país tem historicamente estado a ser feito à custa de aumentar as assimetrias regionais dentro do país. Nós podemos estar a convergir com a Europa, mas as regiões dentro de Portugal têm estado a divergir. Paulo Magina, e este é um ponto que eu acho muito importante. Já volto a si, Carlos. Paulo Magina, como é que vê este desequilíbrio estratégico de que agora estamos aqui a falar, que no fundo é o retrato do país que também é evidenciado neste estudo? Eu, se me permite, eu acho que também há outros fatores que contribuíram para isso, porque se pensarmos, as infraestruturas de transportes sozinhas não têm capacidade para alterar o modelo de desenvolvimento do país. Não são imensos aglutinadores por si só, não é verdade? Exatamente, e de facto nós temos assistido a uma desertificação do interior que não é motivada apenas pela existência das infraestruturas de transporte, é motivada por muitos outros fatores de desenvolvimento, e isso faz com que depois as conclusões também acabem por salientar esse aspecto, como o Carlos e o Alfredo estavam a referir. Eu creio que o que é importante aqui é, de facto, esses desequilíbrios existem e tem de haver uma coordenação quando se desenvolvem planos estratégicos para as infraestruturas de transportes que estejam alinhados com o modelo de desenvolvimento que se quer para o país. A questão digital, a questão ambiental, que já foram referidas, têm que ser também postas em cima da mesa e integradas nestes planos. Porque eu gostava só de salientar que naquele inquérito que referia, e nós vamos publicar dentro de um mês ou dois a próxima edição do Government at a Glance, que traz indicadores sobre todas as áreas de governança pública, e uma delas é infraestruturas e outra até é a contratação pública, e nós temos lá que os grandes objetivos dos países da OCDE são precisamente alinhar os projetos com estas iniciativas de sustentabilidade que eu referia, como por exemplo economia circular, como por exemplo emissões zero, a mobilidade sustentável, etc. E também um aumento na eficiência na construção e na operação. E a integração da manutenção. Portanto, há todo um conjunto de variáveis que têm que ser consideradas quando se desenham estes planos estratégicos. E depois cada plano setorial tem que ter em conta também esta visão mais global. E eu acho que é isso que tem faltado ao país até agora. E de facto, se não se conseguir aproveitar esta oportunidade para alterar o paradigma, vai ser bastante difícil fazê-lo mais tarde. Falta então este equilíbrio, que falava agora aqui o Paulo Magina, e ainda se sente mais se nós olharmos para os sistemas de transporte pensando que eles são rodoviários, ferroviários e não só, não é? Mas no caso do ferroviário e rodoviário ainda há aqui
um desequilíbrio maior, houve no investimento e há, obviamente, hoje em dia, o cenário atual é bastante diferente se olharmos para os dois setores. O Ministro, na semana passada, esteve a apresentar um plano ferroviário que já tinha a ver com o investimento, aliás, do Plano de Recuperação e Resiliência, de alguma maneira já refletia aquilo que são linhas orientadoras, tinha várias ideias em termos de investimento. Uma das coisas que dizia é que o plano pretende levar a ferrovia a todas as capitais de distrito. Obviamente que falta ferrovia em Portugal, já chegámos todos a essa conclusão, mas é para aí que devemos caminhar? Ou isso também não é, de alguma maneira, olhar para o setor de forma quase individualizada, sem o tal contexto que é preciso ter em conta hoje em dia? Eu acho que essa estratégia é replicar um pouco, vou recorrer novamente ao termo militar que o professor Alfredo Marvão Pereira referiu, da bazuca, é um pouco usar a estratégia da bazuca, dizer que vamos levar a ferrovia a todas as capitais de distrito, porque essa foi um pouco também a estratégia que nós seguimos quando desenvolvemos a nossa rede rodoviária, que houve um consenso do país e da sociedade que era necessário levar autoestradas a todas as capitais do distrito, mas nessa altura, de facto, o nosso estoque de infraestruturas era muito baixo. Hoje em dia já não estamos nessa posição. O nosso benefício marginal... Qualquer investimento era bom, não é? Qualquer investimento era bom, exatamente como dizia Alfredo Marvão Pereira. Portanto, qualquer impacto, qualquer estrada que se fizesse ou linha ferroviária que se fizesse ia ter impacto regional. Agora não estamos nessa posição. E devemos olhar, portanto, devemos evitar um plano generalista de como levar a ferrovia a todas as capitais de distrito, mas temos que olhar para cada região e para cada projeto em si mesmo e perceber se, de facto, o impacto, aquele projeto é o que melhor serve aquela região. E a ferrovia é um caso muito, muito, muito especial, porque, de facto, uma linha ferroviária precisa de massa crítica. Portanto, precisa, de facto, de uma densidade populacional e de uma densidade de fluxos para ser sustentável. Caso contrário, caímos na situação que nos levou a desativar as linhas na década de 90, que foi o país não conseguia, enfim, suportar a insustentabilidade económica, da forma como foi apresentada na altura, de muitas destas linhas ferroviárias. O caso, por exemplo, de Trás-os-Montes, que é uma das zonas com piores acessibilidades, nomeadamente o lado ferroviário, ressentiu-se bastante, não é? Sem dúvida, aliás, o estudo demonstra isso mesmo, que Trás-os-Montes foi, de facto, a região que, em termos médios, no país mais perdeu nestes últimos 30 anos e para isso muito contribuiu o facto de relativamente à rede ferroviária, se eliminarem muitas das ligações. Ora, eu não tenho a resposta de se repor essas ligações ferroviárias hoje é uma boa estratégia ou não para Trás-os-Montes. Até porque, como Paulo Magina referiu e muito bem, há hoje um nível, uma camada adicional de infraestrutura que nós tendemos a esquecer, e nós neste estudo também não incluímos, que são as infraestruturas digitais. E, portanto, nós percebemos hoje que, por exemplo, o acesso à banda larga é, de facto, hoje uma infraestrutura fundamental para a inovação, para garantir o acesso à educação, para, no fundo, possibilitar também o desenvolvimento económico. Mas, se quiser, uma forma, para lhe dar um exemplo muito concreto, e pegando um exemplo de Trás-os-Montes, do que é que deve orientar a nossa estratégia quando olhamos para cada um destes investimentos, é, de alguma forma, de compor o que é que podem ser os fatores críticos de sucesso. Tem estado em cima da mesa e tem sido discutida, por exemplo, a reativação ou a potenciação da linha do Douro para fins turísticos. É importante, se de facto o país entender e se esse for um investimento a considerar, de percebermos o que é que nos garante que aquele projeto, quais é que são os fatores de sucesso que podem levar que aquele projeto tenha de facto um impacto positivo. E não será só ou apenas a reabilitação da linha ou o melhoramento da linha. Que possa haver em relação tem que haver um conjunto trajeto de investimentos e de estratégias de dinamização cultural, de dinamização económica que potenciem também este investimento. E é esta forma mais holística que nós defendemos que é necessária para fugirmos de uma estratégia de investimento mais de rolo compressor para uma estratégia de investimento mais cirúrgica, de identificar em cada região, tendo em conta as particularidades do tecido social e do tecido económico das regiões, o que é que podem ser, de facto, os investimentos que maximizem o impacto económico naquela região e garantam, importa não esquecer, ao mesmo tempo, a sua sustentabilidade económica, ambiental e social. E a sustentabilidade económica é um ponto muito importante, porque nós temos, de facto, um histórico grande em Portugal de projetos sem sustentabilidade económica e que depois são criticados, e muito bem, e são por nós identificados como fatores que impedem o nosso crescimento, porque ficamos ali com uma dívida e com um estoque de dívida para pagar, e importa, de facto, escolher projetos e selecionar projetos que garantam essa sustentabilidade a médio e longo prazo. Eu já vou passar a palavra para o resto. Paulo, se me permite, eu só tinha aqui um comentário. Em relação a isto, diga, Paulo. Sim, em relação a isto, eu só queria falar sobre um estudo que nós apresentámos o ano passado, financiado pela União Europeia, para apoiar Espanha na tomada de decisão sobre investimentos no setor dos transportes, e analisámos o enquadramento legal e institucional,
E de facto, o Carlos falava nestas questões sobre um desenvolvimento holístico, e apesar do modelo de desenvolvimento escolhido por Espanha ter sido substancialmente diferente do nosso, com um grande peso na ferrovia e também na acessibilidade aérea, fruto também da natureza federal do país e das pressões de cada uma das regiões, como nós sabemos, identificámos alguns fatores interessantes que passavam pela ausência de uma estratégia de priorização de projetos, de alocação de recursos e também de análise dos impactos orçamentais das decisões. E também alguns fatores como, por exemplo, o envolvimento das partes interessadas e as consultas públicas serem realizadas demasiado tarde quando se tomam estas decisões. E eu fazia analogia entre o caso espanhol, que também está disponível no nosso site, e o caso português, para encorajar Portugal a não repetir estes erros e para, de facto, dar uma grande ênfase a este planeamento e a esta visão estratégica que permita haver uma coordenação entre os diferentes níveis de governo, embora o nosso país seja mais centralizado do que o caso espanhol, mas que permita trazer esses outros fatores que o Carlos falava à decisão. Acredita, Carlos, claro que concorda com esta sugestão, mas acredita que nós vamos seguir o caminho que estamos aqui todos a discutir, no fundo, de concretizar melhor as coisas e avaliá-las da melhor forma antes de se dar o passo seguinte? Quer dizer, já há aqui alguns ingredientes em cima da mesa que nos fazem acreditar que se calhar não é bem assim, não é? Eu acredito que sim, e acredito que apesar, enfim, este contributo do nosso estudo ser um contributo pequeno, gera pelo menos esta discussão que está a gerar, e esperemos que pelo menos tenha esta capacidade de levantar essa discussão. Há alguns aspectos preocupantes, mas também há alguns sinais positivos, e eu posso referir um sinal positivo que tem sido dado, que é, por exemplo, a criação desta comissão de acompanhamento do PRR, que pode ser, de facto, uma comissão que pode, de alguma forma, introduzir aqui alguma exigência sobre o planeamento e sobre a execução destes projetos. E há um ponto que eu não resisto a referir, que é este da execução. Quando falamos de planos, de facto, o único setor das infraestruturas que teve um plano e que teve um plano bem sucedido foi o setor das estradas, com o Plano Rodoviário Nacional, que foi um plano cujo grau de execução, enfim, foi muito acelerado durante a década de 90 e durante os anos 2000. E quando olhamos para outros setores, para o setor, por exemplo, ferroviário, nós já tivemos um conjunto grande de planos, eu não vou arriscar dizer quantos, mas nos últimos 20 anos tivemos bastantes planos ferroviários que não passaram do papel. Então, quando pensamos no setor ferroviário, se me perguntarem o que é que eu acho que falhou mais, foi o planeamento, se foi a execução, eu temo dizer que foi a execução. Porque, independentemente do mérito destes planos, a verdade é que os planos tipicamente não eram executados, ou eram executados em níveis muito, muito baixos, e o plano seguinte recupera muitos dos investimentos que ficaram do plano anterior e que não foram executados. E eu acho que o exercício do planeamento é, de facto, um exercício importante na próxima década, mas um exercício que me parece tão grande quanto o do planeamento, para não dizer maior, é o da execução. E importa dizer que este volume de investimento que o país vai beneficiar do ponto de vista dos fundos comunitários é muito significativo e vai implicar um nível de execução sem paralelo na nossa história recente. Ou seja, nós temos aqui uma pressão e, de facto, isto vai ser um equilíbrio muito difícil de gerir, que é, por um lado, ter aqui um tempo de alguma pausa respiratória para planear, para pensar, para alterar a forma como nós decidimos os investimentos e, ao mesmo tempo, ter aqui, de alguma forma, uma pressão, que é esta pressão para gastar depressa e executar. E este equilíbrio não vai, de facto, ser fácil. Professor Alfredo Marvão, eu queria ouvi-lo também sobre isto, lá está, sobre a necessidade de se executar com alguma rapidez muito dinheiro, não é? Porque é disso que estamos a falar, e ao mesmo tempo as escolhas certas. Isto preocupa-o? Acredita que nós vamos, com esta comissão de acompanhamento, que falava aqui o Carlos Oliveira, que é importante que exista e tem que existir necessariamente, acredita que nós vamos conseguir, de alguma maneira, fazer isto como deve ser, ou seja, pensar bem e executar da melhor forma? Olha, como se costuma dizer, a esperança é a última a morrer, não é? Contudo, devo dizer também que um dos malefícios da idade é que, como eu costumo dizer, eu já vi este filme várias vezes. Apesar de ter visto o filme várias vezes, eu tenho esperança que desta vez o fim do filme seja diferente. Lá está. Mas, repare, o facto de haver supervisão e tudo isso, eu acho que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa, é de mudar muito a atitude
com a qual olhamos para estas coisas. E deixe-me filosofar um bocadinho sobre isto. Esta questão, por exemplo, da abundância de fundos. A abundância de fundos é muito má conselheira. É muito má conselheira de um ponto de vista de tomada de decisões, porque se a preocupação é usar o dinheiro, porque senão perde-se, acaba por se fazer coisas que não são exatamente as que se deveria fazer, sobretudo se não tivermos uma boa planificação anterior, e acaba por se fazer coisas que têm um risco completamente desnecessário. E esta questão do risco e da rentabilidade é uma coisa muito importante, porque de alguma maneira o grande problema que nós tivemos com os investimentos, em particular já na fase mais recente dos investimentos em autoestradas, em estradas e autoestradas, com as subconcessões e tudo isso, portanto já a geração a seguir aos scooters, foi o facto de nós termos investido num número muito grande de coisas, porque havia dinheiro e havia interesse, até muitas vezes por razões de curto prazo, havia interesse em fazer essas coisas, mas nós investimos muito em coisas que não tinham rentabilidade nenhuma. Isto é, qualquer análise de custos-benefícios que fosse feita, que valesse mais do que o papel onde estava escrita, sugeria que não havia, portanto, não havia rentabilidade. Tinha uma rentabilidade negativa. Isto era verdade nas autoestradas, em algumas estradas. Isto era verdade, por exemplo, na alta velocidade. Se alguém alguma vez se deu ao trabalho de ver as análises de custo-benefício que foram feitas para a alta velocidade, eu posso garantir-vos que um aluno meu que fizesse uma análise de custo-benefício daquela não passava uma cadeira de análise de custo-benefícios. Porque, quer dizer, quando se inventa, por exemplo, projeções de tráfego, quer dizer, eu também, se me quiserem dizer qual é a taxa de rentabilidade que querem do projeto, eu também vos sei dizer qual é a projeção de tráfego que vai dar àquela taxa de rentabilidade. Espero que percebam um sarcasmo. Portanto, quer dizer, há aqui, de facto, uma grande preocupação entre a abundância e a acessibilidade de dinheiro e a qualidade das decisões. E isto leva-me ao ponto que eu acho que é mais fundamental disto tudo, no tal filosofar, que é, nós temos falado muito em estratégia. E, mais uma vez, permitam-me usar um bocadinho o pensamento militar, e, mais uma vez, eu garanto-vos que eu não conheço nada sobre a vida militar, eu nunca fui militar, não tenho conhecimento nenhum, aliás, nunca sequer toquei numa arma de tipo nenhum, é uma coisa que me orgulho muito. E a questão é, quando se fala em estratégia, a estratégia tem uma conexão de, por um lado, termos uma visão de longo prazo e termos uma visão de conjunto holística das coisas. Ok? O pensamento na área das infraestruturas tem sido um pensamento tático. Ou seja, é um pensamento que tem em consideração coisas muito, muito específicas, independentemente de tudo que está à volta, e, por outro lado, é uma preocupação muito mais de curto prazo. Portanto, a maior parte dos investimentos que foram feitos no passado tinham esta preocupação muito mais de curto prazo e tinham uma preocupação que era muito específica e sem olhar as coisas à volta. O que nós precisamos, de facto, no futuro, e isto está subjacente também ao que quer o Carlos, quer o Paulo diziam, é de facto, visões estratégicas que sejam estratégicas no sentido conceptual da palavra, que tenham em consideração as implicações de longo prazo e tenham em consideração o conjunto da realidade portuguesa com que estamos a lidar. Neste momento, por exemplo, quando eu ouço falar em investimentos em infraestruturas, eu ouço falar em investimentos em infraestruturas essencialmente para tentar ajudar a retoma económica. Eu peço imensa desculpa, mas investimentos em infraestruturas não se fazem para melhorar a retoma económica. Até podem melhorar a retoma económica. Mas investimentos em infraestruturas não têm um objetivo de curto prazo, têm um objetivo de longo prazo. Os investimentos em infraestruturas não são um instrumento contracíclico. São um elemento de política de crescimento de longo prazo. E, portanto, logo aí eu preocupa-me quando se dá um ênfase muito grande ao investimento em infraestruturas, quando o objetivo é muito conjuntural. E depois, a questão de não olhar para as coisas no seu conjunto paga-se muito cara. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo que eu acho que é emblemático, do aeroporto em Beja. Do aeroporto ou do parque de estacionamento que foi criado como um aeroporto em Beja, quero dizer, em Beja, o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja, quando foi concebido, podia valer muito a pena fazer quando, junto ao aeroporto, estava uma certa utilização, conjuntamente com o desenho do aeroporto, estava uma certa utilização
industrial e agricultural do Alqueva, quando havia uma certa visão do desenvolvimento da zona industrial de Sines, quando havia um TGV que estava a ser pensado em ligar Sines e depois Lisboa e Porto e Vigo e Madrid e tudo isso. E, portanto, havia todo este conjunto de coisas. Quando o Alqueva não foi desenvolvido da maneira como estava a ser pensado, como o Sines não foi desenvolvido na maneira como estava a ser pensado. O TGV, não é? Quando o TGV não funcionou, claro que ficou o aeroporto de Beja ali pendurado, que não serve para nada. Portanto, paga-se muito caro não ter esta visão holística. E acha que a classe política, só para acabar esta ideia, acha que os políticos, a classe política em Portugal, de forma generalizada, não distinguindo aqui sequer cores políticas governamentais, está virada para essa ideia, ou seja, está sensibilizada para uma atitude dessa natureza hoje em dia? Não está. Quer dizer, os ciclos políticos não se compadecem com isso. Mas temos que chamar a atenção, mais uma vez, que para não perder mais uma oportunidade é perceber o que é que as infraestruturas fazem. As infraestruturas, no geral, são partes do fundamento de crescimento de longo prazo. Não são mecanismos, no seu essencial, contracíclicos. Portanto, nós já ultrapassámos, penso eu, aquela ideia de abrir e fechar buracos, como dizia o Keynes. E, portanto, nós, de facto, temos que pensar nas coisas em termos estratégicos e, portanto, do ponto de vista de longo prazo e do ponto de vista do seu conjunto, mas isto não está... Isto é uma questão de economia política, é uma questão de política, de ciência política até. Isto não está muito coadunado com os ciclos políticos. Se tem um ciclo de 4 anos, é muito difícil pensar em coisas que vão ter efeitos ao longo do tempo. Se temos um ciclo político, mais uma vez, de 4 anos, por exemplo, se queremos fazer uma austeridade ou queremos fazer alguma contenção orçamental, por exemplo, pode fazer a pergunta: porquê é que é o caso que os investimentos em infraestruturas, no geral, e os investimentos públicos, ainda mais em termos mais gerais, foram o elemento, foram o item no orçamento de Estado que mais foi afetado pela austeridade? Não foram os salários, não foi o consumo público, não foi nada. Foi o investimento. E isto é dito pelo Conselho das Finanças Públicas, não sou eu que o digo. Porquê é que é esse elemento? Porque os investimentos é uma coisa que neste momento tem um custo imediato, mas depois tem benefícios no longo prazo. Ou seja, por exemplo, cortar investimentos, que foi o que fizeram com a austeridade, cortar investimentos faz todo o sentido porque cria algum alívio de momento. E depois os problemas que vão ser criados por se ter desinvestido só vão aparecer no longo prazo. Há um efeito que, entretanto, Sr. Professor, eu vou interrompê-lo e vou fazer uma última ronda de perguntas. Todos mesmo a chegar ao fim. Eu peço agora que sejam breves. Eu vou passar a palavra ao Paulo, imagina, e vou passá-lo com uma ideia de que não falámos ainda aqui, é que isto tem muito a ver com os ciclos políticos, às vezes esse pensamento de curto prazo, mas há outras coisas que também têm a ver com política, nomeadamente com algumas opções políticas. E o caso das privatizações ou do setor privado, aqui na questão das infraestruturas de transportes, também é acolhido às vezes melhor e pior, consoante a visão que se tem dele. E eu queria ouvi-lo sobre isso, Paulo. O que é que pensa que deve ser, como é que deve ser feita essa convergência? Ou seja, encarar o setor privado como um inimigo, um concorrente, ou de alguma maneira como, aliás o estudo mostra isso e não falámos muito, não desenvolvemos muito esse lado, como um parceiro que pode valorizar de alguma maneira a eficiência de algo que se venha a verificar no futuro? Muito obrigado pela sua questão, Paula. Eu, de facto, até gostava de pegar nessa pergunta para comentar o que se disse em relação à execução, que acho que há aqui um dado que nos estamos a esquecer um pouco, que é a questão do mercado. E, de facto, para a execução, nós precisamos de um setor privado forte, porque a construção ou a execução vai ser feita pelo setor privado maioritariamente e, além do mais, nós vamos ter planos de recuperação em todos os países da Europa ao mesmo tempo. O mercado não vai ser capaz de absorver todas as necessidades e todos os investimentos que vão ser feitos no futuro e nesse ponto de vista é preciso encarar o setor privado, obviamente, como um parceiro e não como um inimigo, e é preciso olhar para o setor privado como uma ferramenta para
aumentar o nível de execução de uma forma que seja adequada. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o que temos assistido ultimamente é que o setor privado não está disponível para aceitar risco a qualquer preço, que de facto, só pelo simples facto de nós oferecermos rentabilidades atrativas, isso não significa que o setor privado vá aceitar o risco em determinados projetos. Temos visto em muitos países da OCDE, nomeadamente países anglo-saxónicos também, essa retração do setor privado em aceitar risco e, portanto, qualquer partilha de risco tem que ser feita com base em informação que seja válida e que permita, de facto, essa divisão do risco entre o setor público e o setor privado. Temos um outro fator que também não foi falado, que é a questão do esvaziamento de competências do setor público nos últimos anos, não só em Portugal, mas também em muitos países da OCDE, e que fez com que haja uma assimetria de capacidade para gerir e implementar projetos de infraestruturas entre o setor público e o setor privado, que depois se reflete na má execução ou na má gestão de alguns contratos. Portanto, são alguns fatores que eu gostava que ficassem aqui também neste debate, porque nós vimos, por exemplo, em projetos que acompanhámos no México e outros países, largos projetos de infraestrutura, como a construção de um aeroporto, que o mercado não tinha capacidade de resposta e que foi necessário desenhar os contratos de outra maneira para podermos atrair a concorrência e para podermos, de facto, aumentar esta competitividade na execução dos investimentos, que eu acho que é algo que também deve preocupar os decisores. E quanto à questão dos ciclos políticos, é óbvio que com ciclos políticos de 4 anos, com o tempo de maturação dos projetos de investimento, acabamos por não ter capacidade, se quem vier a seguir decidir voltar à estaca zero, vai ser muito difícil executar qualquer plano de infraestruturas, porque, como dizia o professor Alfredo, demora um tempo a desenhar e depois os benefícios só são colhidos a longo prazo. Carlos, queria ouvi-lo também sobre isto e, sobretudo, sobre o papel do setor privado versus setor público nesta matéria. De facto, o estudo tem uma parte significativa dedicada a esta análise, portanto, a análise do envolvimento do setor privado nos sistemas de infraestruturas e nos sistemas de transportes. E a nossa principal conclusão é, em primeiro lugar, temos que olhar para o envolvimento do setor privado de uma forma descomprometida e descomplexada. Esta execução, esta necessidade de execução rápida e acelerada que vamos ter nos próximos anos, obriga-nos a não desperdiçar os recursos também privados, e os privados serão seguramente um parceiro importante a considerar na gestão. E o nosso estudo aponta algumas pistas sobre, de facto, o benefício de, em determinadas circunstâncias e em determinadas empresas, podermos envolver o setor privado. Isto não significa que é sempre positivo ter gestão privada, ter uma concessão, ter uma privatização, nem significa que é sempre positivo ter o Estado a fazê-lo. O que significa é que é benéfico, tendo em conta a especificidade das empresas e dos projetos e do próprio contexto económico, é benéfico avaliar este envolvimento e, como Paulo dizia, olhar para esta questão do risco. Todos nós temos esta percepção negativa do que é que foi no passado algum envolvimento do setor privado em projetos de infraestruturas, muito associado a uma partilha de risco desequilibrada. Não é isso que desejamos, mas também mas desejamos ter contratos de verdadeira parceria, portanto, contratos em que, de facto, o Estado se possa socorrer da capacidade do setor privado, e Portugal, nesse domínio, teve, apesar de nos últimos 10 anos, de facto, no setor da engenharia e da construção, ter-se assistido a alguma erosão da capacidade fruto desta falta de investimento. A verdade é que Portugal desenvolveu competências técnicas e know-how no setor privado que o Estado precisa de aproveitar, também para compensar alguma falta de capacidade do próprio Estado, que ao longo destas últimas décadas, eu diria, tem tido alguma dificuldade de facto de se capacitar. E aqui até uma nota final para dizer que aqui não é tanto uma questão de quem faz melhor o seu papel, o setor público ou o setor privado, ou de quem tem mais competências. Nós temos ter um Estado mais forte, força também termos um setor privado mais forte, e há aqui um ponto fundamental neste setor e que de alguma forma é transversal a esta discussão sobre o planeamento e sobre a execução, que é a regulação. Nós precisamos de facto ter um regulador forte,
ter uma regulação forte neste setor, seja no setor ferroviário, rodoviário, no setor aéreo, porque é desta forma, de facto, que o Estado consegue salvaguardar o interesse público, consegue salvaguardar o bem-estar social e, com isso, maximizar, obviamente, a utilidade para a sociedade. Queria acabar ouvindo assim, Sr. Professor Alfredo, sendo que lhe peço o seu poder de ser conciso para que esteja mais eficaz nesta altura. Queria ouvi-lo sobre estes temas. No fundo, é olhar para estas questões de forma globalizada, sem constrangimentos e tentando encontrar a eficiência em cada um dos lados, não é? Ou seja, não excluir ninguém, mas também não fazer disso um ponto de partida. Do meu ponto de vista, e isto se calhar é uma coisa que o Paulo poderia ter elaborado mais, eu penso que hoje em dia é impossível em qualquer parte do mundo pensar em investimentos em infraestruturas sem considerar o setor privado. O setor privado hoje é incontornável nesta questão das infraestruturas. O que significa que o que nós temos que pensar, é como o Carlos dizia, entre linhas, é olhar para este contacto, para esta parceria no sentido geral do termo entre o setor privado e o setor público sem preconceitos. Quer dizer, o setor público tem um certo papel, o setor privado tem um certo papel também. Estes investimentos vão ser sempre investimentos de iniciativa pública, mas não quer dizer que tenham ser feitos e executados por setor público, não quer dizer que tenham de ser geridos por setor público, não quer dizer que não possam também. E, portanto, a participação do setor privado eu acho que é incontornável, e o que isso leva por corolário é à importância da questão do risco, que foi aqui também referida, que é a partilha de risco. Qualquer processo de investimento, qualquer projeto de investimento tem um risco associado. E temos que ter muito cuidado para haver uma partilha de risco equitativa entre o setor público e o setor privado. Para mim, o que está aqui em questão não é tanto a inclusão do setor privado que tem que ser incluída, mas lidar com projetos que tenham um risco aceitável. A razão pela qual eu digo isto é o seguinte, é que no passado uma série de parcerias, a maior parte das parcerias público-privadas que não funcionaram não porque a parceria público-privada seja um instrumento de governança mau, é um instrumento neutral. Mas é um instrumento que foi posto ao serviço de projetos de investimento que não tinham rentabilidade, efetivamente. Quando um projeto de investimento não tem rentabilidade, o Estado está muito interessado em que esta estrada seja construída. E o risco é muito grande, porque o projeto não tem rentabilidade. Quem é que nós achamos que vai assumir o risco completamente? Vai ser uma empresa privada que diz, sim senhor, vocês Estado querem construir esta autoestrada, querem que nós construímos, mas o risco é muito grande. Se querem que nós construamos a autoestrada, vocês assumem o risco. Portanto, não há nenhum preconceito ideológico, penso eu, deve haver um preconceito ideológico em relação às parcerias público-privadas, no sentido geral da palavra e no sentido mais estrito das PPPs, mas a questão do risco, da partilha de risco é fundamental, e ligada à partilha de risco é esta ideia de os projetos que são adotados têm que ter uma rentabilidade positiva, porque senão não há sistema de gestão, não há sistema de financiamento que resista. Muito obrigada. Resta-me agradecer aos três oradores. Está feito este debate. Quando vem aí uma bazuca de investimentos, ouvimos aqui a expressão, são investimentos em infraestruturas de transportes em Portugal e não só, mas o importante era ter um bombardeamento de precisão. É a conclusão a que chegamos neste debate, que teve um ponto de partida, que foi o estudo que foi feito, que é também um instrumento de trabalho desenvolvido por um grupo de investigadores para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que traça o retrato sobre infraestruturas em Portugal.